está começando o Entre Linhas. E o destaque desta edição são as flores. Coloridas, exuberantes e perfumadas, as flores falam por si só. Difícil não se emocionar ao receber um buquê, não é mesmo? Mas será que as flores só servem para enfeitar? No Japão, por exemplo, elas são usadas para o autoconhecimento. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a jornalista e pesquisadora da flora brasileira, Sandra Braconô. Olá, Sandra, é um prazer recebê-la aqui na TV Alerj. Olá, Fernando, o prazer é todo meu estar com vocês. O seu avô, Sandra, abriu uma das lojas de flores, uma das floriculturas mais tradicionais do Rio de Janeiro, ao Cravo Americano, chamava-se, não é? Isso. E seus pais também seguiram esse caminho, abrindo uma outra floricultura que chamava Santiago Decorações, não é isso? Ao Cravo Americano, ela durou até mais ou menos a década de 80, 70. E depois a Cooperativa do Banco do Brasil comprou o terreno e daí ela adquiriu, meus pais, meu avô adquiriram a Santiago Decorações. Então você sempre viveu no meio das flores, foi isso? Você foi criada no meio das flores? Isso, o álbum de fotografias, aquele álbum que tem, né, as crianças junto com os brinquedinhos, no meu não, são latas de flores, que antigamente usava aquelas latas de banha com flores. Então é assim que está cheio o meu álbum de infância, né, junto com as flores. Você sempre acompanhada delas, como as outras crianças tinham brinquedos, você brincava com as flores? Também. Também? Brincava, ficava de castigo com as flores. Até na hora do castigo era com as flores. O meu avô, me lembro que quando a gente aprontava muito, fazia muita bagunça na loja, aí ele colocava a gente para espetar flor, que era uma forma da gente ficar quieta. Isso eu me lembro muito bem também. E você gostava de fazer isso? Muito. São boas lembranças? São, muito. Era tudo muito divertido, era tudo muito bonito, tudo muito perfumado. Então, as lembranças que eu tenho são coloridas, perfumadas e agradáveis. Era muito legal. E continua sendo. E a Santiago Decorações, né, a floricultura dos seus pais, ela ficou famosa por fazer casamentos e festas, decorar casamentos e festas de pessoas importantes da sociedade. Dava status a pessoa ter decoração assinada pela Santiago? Dava sim. Era aquela coisa, a noiva, tinha algumas noivas que já diziam, não vou nem fazer meu orçamento na Santiago, a Santiago não é para mim. E tinha aquelas outras que faziam de tudo para ter a grife Santiago Decorações. E nós realizávamos realmente decorações lindíssimas. Era um sonho. Vocês fizeram decoração de casamento de pessoas famosas como Roberto Marinho, o jogador Tandy. O Tandy já foi da minha época mesmo. Tandy, da Você Lisandra. já trabalhando lá. Eu os atendi, eles casaram na Nossa Senhora do Carmo, mas nós fizemos do Collor, também fez, o Fernando Collor casou na Nossa Senhora do Carmo também. Eram tantos, Leda Nage, Célio Borges, um monte, muitos mesmo. Em 1978 foi o seu casamento. Isso. Não é? Você abusou da decoração do seu casamento, já que você tinha tudo ali à mão? Nessa época, meu pai era vivo, então eu era sócia do meu pai. Então eu e a minha irmã casávamos no mesmo dia. Nós duas casamos na igreja de São Francisco de Paula no mesmo dia, na mesma hora. Ficaram os 4 no altar. Então o que aconteceu no mercado? As filhas do Santiago vão casar. O que ele vai apresentar? E papai foi tão sigiloso, tão cauteloso, que nem pra gente ele contou. Então ele fez uma decoração na igreja de São Francisco, que era um arco, um túnel de flores, um túnel. Eram vários arcos, e esses arcos totalmente cheios de flores. Foram mais de 20 mil camélias, foi um negócio de louco. Agora, eu não fiz nada, eu só foi a surpresa ao entrar da igreja, porque foi tudo... Nem você sabia como seria. Ninguém, nós não sabíamos nada, foi tudo preparado pelo papai como uma grande e inesquecível surpresa. E depois que você assumiu a floricultura, você também vivenciou histórias interessantes, histórias engraçadas? Você teria alguma história assim curiosa para contar? Muitas. Mas, por exemplo, eu tinha a felicidade de fazer decoração de casamentos que meu pai havia feito casamento da mãe e meu avô da avó.
Então a gente dizia que era a noiva da terceira Geração. geração. Então tinham noivas que diziam assim, e minha mãe casou com seu pai. Eu disse, não deixa minha mãe ouvir não, hein? Porque minha mãe casou com meu pai, aí brincava assim, aí tinha aquelas noivas também que diziam assim, eu quero a decoração igual a da minha mãe. Eu disse, então traz o álbum, né? E eram muitas situações de bodas de ouro, por exemplo, eram muito legais. Agora, existiam situações muito engraçadas, como por exemplo, diz que noivo não gosta de flor, né? Noivo. O noivo. Mas quantos noivos eu atendi que queria carregar na decoração e a noiva ficava, não, amor, é muita coisa, eu não quero. Não, mas eu quero muita flor no meu casamento. Meu casamento, eu quero muita flor. Também tinha noivos que apareciam dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí eu perguntava, você faz parte do cerimonial? Não, sou o noivo, coisas assim, né? Eram muitas E você histórias. tinha que aconselhar também, né? Tinha. E uma coisa que eu sempre procurei, que eu dizia o seguinte, flor não pode abafar a noiva, tem que ajudar a noiva a abafar. Então, o que a gente vê hoje na indústria do casamento? Decorações lindíssimas, maravilhosas, com peças altíssimas, mas que a noiva se perde lá dentro. Para você ver a noiva, você tem que disputar um espaço. Eu acho que não é assim. Eu concebi a decoração de uma forma mais sistêmica. Tem que estar tudo muito bem, muito harmônico. Equilibrado, né? Equilibrado, de modo que se tem alguém que tem que aparecer, esse alguém é a noiva e o noivo como coadjuvante, né? Porque é o dia da noiva, né? Claro. E por que você resolveu cursar comunicação social? Você chegou a exercer o jornalismo? Muito. Eu era repórter de rádio e de polícia, então eu subia morro, entrevistava bandido, via gente morta de tudo quanto é tipo, jeito, qualidade. Então o que aconteceu? Quando eu me formei, eu continuei trabalhando na loja, mas aí depois me direcionei mesmo para a profissão. Então foi uma época muito doida, porque antes eu deitava e eu só via flores. Aí depois, quando eu deitava, eu só via aquelas cenas. Preocupações. Não, e cenas. Eu troquei o belo pelo muito feio. Pelo muito feio. A gente sabe que polícia não é uma coisa uma área muito bonita, né? Muito bonita. Então, depois, aí eu fiquei muito tempo, fui dar aula de jornalismo na Universidade Gama Filho, mas as flores me chamaram de volta. Em que momento aconteceu isso? Você se enjoou do jornalismo? Não, foi até um processo muito interessante, porque em 87 papai teve um infarto. Aí ele queria que eu voltasse. E nessa época eu trabalhava como assessoria de comunicação, tinha um programa de rádio, e eu dizia para ele, eu não posso voltar porque você quer. Eu tenho que voltar porque eu quero voltar. E quando foi em julho de 1987, esse desejo voltou. E eu disse para ele, em agosto eu volto. E ele ficou todo feliz, então vou viajar com a sua mãe, que não sei o quê. Ficou todo feliz. Quando foi no dia 29 de julho, ele morreu. E eu assumi. Mas eu sou grata a Deus porque eu pude fazer essa escolha antes. Então, eu fui por opção e não por falta de, né? E aí, eu continuei tocando a loja. E você vai lançar um livro Aprendendo com as Flores, não é isso? Isso. Tá para sair quando? Eu estou esperando ainda, editora, ele já está pronto, até se alguém tiver interesse, né, fica aí um convite. Eu estou precisando de uma editora para lançar esse livro, e ele tem dois momentos, a minha relação com as flores, porque ao longo da minha vida eu fui tendo diversas fases com as flores. Teve a fase da beleza pura, porque, por exemplo, quando eu era muito pequenininha, 5, 6 anos, o meu avô levava sempre para mim raminhos de amor perfeito. E é uma florzinha muito pequenininha, e eu adorava aquilo. Então era uma relação de encantamento. Aí depois eu fui crescendo, uma relação de admiração. Depois, quando eu fui trabalhar, foi uma relação comercial. Flor era matéria-prima, não via beleza, não via nada, porque trabalhar com casamento é muito desgastante.
E aí depois eu tive uma época que foi uma relação de raiva com a flor. E aí eu fui nesse crescendo. Eu vou contando essas experiências que eu tive com a flor ao longo da minha vida. E o final do livro eu fui contando o que cada flor me ensinou. Porque cada flor tem uma mensagem. E em cada mensagem uma experiência, em cada experiência um aprendizado. E é essa relação de aprender com as flores e não sobre as flores que é a base do meu livro, essa mudança do paradigma de que nós temos que aprender a conhecer as flores, mas é ter humildade para aprender com elas. Não é só conhecer no sentido botânico, né, da palavra, Isso. né? Não é só conhecer as espécies, as flores têm comportamentos diferentes, é isso que você quer dizer? Isso. As flores têm um comportamento diferente e as flores têm uma relação muito diferente. Com ela nós podemos aprender. Isso é o que a gente chama hoje de biomimética, que é uma ciência nova que estuda a natureza para aprender com ela, não para retirar as riquezas dela. Então, todo o meu trabalho com base na biomimética é com as flores. Então, o que uma flor de lótus pode nos ensinar, por exemplo? Você sabe que a flor de lótus ela nasce no lodo. Ela é uma flor que tem muito na religião hindu, não é? Isso. Ela é o símbolo da espiritualidade, da pureza, e ela nasce no lodo. Então, assim como ela, que vive no lodo e não se suja, mantém linda, perfumada, nós também podemos aprender a estar na vida, independente de qualquer situação, nos mantermos limpos e perfumados. E outras flores também têm esses significados assim tão interessantes quanto a flor de lótus? Tem muitos, é o que eu falo no livro. Por exemplo, o copo de leite. A planta do copo de leite, eu atuo também com grupos de terceira idade. E eu gosto muito de dar esse exemplo. A flor do copo de leite, a planta, quanto mais velha, mais floresce. Então, um pé, vamos dizer assim, a planta, quanto mais velha, mais ela vai florescendo. Então, eu acho que é uma experiência, interessante essa lição, que tem muita gente, eu hoje não vou florescer mais nada. Vai, claro que vai! Nossa, ainda pode florescer muito. Existem muitas outras, e eu... Simbologias, né? E eu em palestra, eu faço palestras também, e eu vou ensinando o que eu fui aprendendo com as flores. É muito lindo. Existe alguma flor em especial que a maioria das pessoas gosta, ou uma flor que tem mais saída na floricultura? Qual é a flor preferida em geral pelas pessoas? Eu já fiz uma pesquisa, fiz no universo de mais de 1.500 pessoas e é curioso que as flores mais conhecidas, margarida, o cravo e a rosa, porque a margarida caiu do galho. O cravo brigou com a rosa. Então, eu já fiz essa pesquisa, colocando, não sabem identificar. Então, as pessoas, a maior parte das pessoas olha assim para as flores e olham as rosas. Então, generaliza, tudo é rosa. Tudo é rosa. E é verdade, essa coisa da rosa, porque é um processo de infância, né, que a gente escuta. Se bem que eu acho um grande absurdo essa história do cravo brigou com a rosa. Já parou para pensar? É maquiavélico, né? Então, hoje, em palestra, eu ensino ao contrário, que o cravo amou a rosa amou o cravo ficou mais forte e a rosa mais perfumada. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para mostrar na prática como funciona a técnica desenvolvida pela Sandra.